Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes o 7. Por isso o rei dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indagando-se, o senhor entregou aquele servo ao carrasco até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Senhor Jesus, aqui está, Pai querido, a nossa vida diante do teu altar. Fala conosco, pois nós precisamos ouvir a tua voz. Nós dependemos de ti, nós necessitamos de ti. Sem ti nós nada podemos fazer. Somos apenas símbolos que retine, Pai querido. Somos apenas, Pai querido, algo, Senhor Jesus, que não traz efeito sem a tua presença. É a tua graça, é o teu Espírito Santo que nos faz caminhar diante de ti. É o teu amor, Pai querido, que faz florescer em nosso coração o desejo de te adorar e de te buscar. Sem ti, Pai querido, nós nada, absolutamente nada podemos fazer. Por isso, toque em nosso coração com a tua mão poderosa, com o teu poder, Pai querido, que iluminou um dia nossas vidas, arrancando-nos do reino das trevas e nos trazendo para o reino do Filho amado, a quem temos, Pai querido, a redenção dos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o seu santo e precioso nome. Hoje nós estamos aqui porque fomos purificados, fomos lavados, fomos remidos, Pai querido. Olhando as nossas transgressões, os nossos erros, vimos, Pai, o grande perdão e a grande compaixão e misericórdia com a qual nos perdoou. Por isso nos alegramos e exaltamos ao teu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Estamos diante do texto de uma parábola que Jesus contou, e esse texto é muito importante, que Jesus ele se remete a dizer que o reino dos céus é semelhante. E isso nós precisamos atentar toda vez que nós olhamos a Bíblia e Jesus está falando sobre uma parábola através do reino. Quando ele olha para nós e diz através daquela parábola que o reino ele é semelhante àquilo que ele está falando. O reino é semelhante à história e à parábola que ele está contando. E quando ele diz que o reino é semelhante, nós devemos tomar o nosso coração e atentar para aquilo que está sendo aplicado na história, para aquilo que Deus está falando, que o Senhor Jesus está orientando a respeito do reino, para que a gente possa ali subtrair para a nossa vida desse texto o aprendizado que Jesus está falando.
porque ele está dizendo o reino é semelhante a isso. Não é simplesmente uma história que nós contamos e que atrai a atenção. Não é simplesmente uma história que a gente vai contar e a gente vai se alegrar e vai dizer essa história é boa, essa história é bonita. Não é simplesmente uma história que comove o coração, irmã Néia. É uma história que Jesus estava dizendo, o reino ele é semelhante a isso. E quando ele diz que é semelhante, nós devemos observar, olhar para dentro do texto e dizer, se o reino é semelhante a isso, eu preciso ver o que está escrito no texto para que eu possa viver, para que eu possa entender e para que eu possa praticar a respeito do reino do Senhor Jesus Cristo. E esse reino que ele está falando, ele fala através do perdão. Na verdade, o texto do capítulo 18 vai falar dos tropeços, vai falar da ovelha desgarrada, vai falar do irmão que peca contra outro irmão. No contexto anterior que nós vamos ler, há uma situação que está acontecendo em que alguém está perguntando, se o meu irmão pecar contra mim, o que eu devo fazer? Jesus orienta a ir até o irmão, tentá-lo, a trazê-lo de volta a Cristo Jesus, trazendo a testemunha, vai até ele, conta lá, fala para ele a tua falta, fala para ele a falta dele, para que vocês possam se reconciliar. O que Jesus está falando é de reconciliação, quando se trata de um irmão que peca. Jesus não está falando no texto anterior que ele deve passar a mão na cabeça. Jesus não está falando que nós devemos ignorar aquilo que aconteceu. Jesus não está dizendo que algo foi normal. Jesus está dizendo, quando teu irmão, vai até ele. Quando ele pecar, vai até ele, orienta ele, fala para ele, olha, você está fazendo errado. Jesus está orientando isso a respeito dessa pessoa. Então Jesus orienta e diz assim, se ele não se convencer, vai e chama outro irmão, e vai até ele. O que Jesus está relatando é o seguinte, você não pode sair daqui e falar para outro irmão aquilo que você viu. Você não pode sair daqui e falar para outro irmão aquilo que você viu. Você tem que ser direcionado, amém? Se o seu problema for com a líder de dança, chega com ela e diga, Luciane, eu não concordo com isso. É isso que Jesus está dizendo. Se você acha que tem uma falta, se você acha que tem um problema, vai até o teu irmão. Porque quando nós vamos a alguém, a terceiros, nós corremos um grande risco de gerar o quê? Murmúrios, fofocas, não é verdade? Porque nem sempre aquilo que você fala é aquilo que vai chegar ao ouvido dos outros. E eu creio que você já teve experiência com isso, não é verdade? Não, mas não foi isso que eu falei não, mas chegou lá diferente. Então, para evitar esse tipo de coisa, Jesus no texto anterior diz assim, se tu tem um problema com o teu irmão, se tu viu o teu irmão fazer algo de errado, vai até ele, corrige ele. Se ele não aceitar, chama outro e tenta convencer ele, irmão, isso é errado, isso é pecado, não continue nesse erro, não faça isso. Essa é a igreja do Senhor, missionária do Ciclete. É a igreja que olha e vai até o outro a ponto de doutriná-lo, a ponto de olhar e dizer assim, eu não concordo com o que você fez, eu não aceito essa situação, mas eu queria sentar com você e conversar, quero entender a situação. E eu quero dizer a minha parte, esse é o evangelho, onde nós temos a capacidade, e o próprio Jesus nos dá liberdade, mané, de chegar e dizer assim, olha irmão, está errado esse negócio, e eu não vim aqui falar para terceiro, eu vim aqui falar para você, amém? Todos somos tratados e curados. Tiago disse assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nós nos abrimos, quando nós nos comunicamos, a cura no nosso meio, a restauração no nosso meio, ao Senhor trabalhando em nossos corações. Quando o perdão entra em nosso coração, nós somos restaurados. Por isso que nós devemos sempre nos direcionar, e Jesus nos dá essa questão no versículo 15, no texto anterior. Mas ele disse, se tu chamar o dois e mesmo assim ele não aceitar, então tu considera ele como publicano. O que é isso, pastor? É alguém que está dentro da igreja e nós chegamos e diz, irmão, está errado o que você está fazendo, mas ele permanece no erro, ele não é cristão. Porque Cristo vive em nossa vida, nós devemos uma mudança, sim ou não? Então essa é a advertência. Então
Pedro, diante desse texto, pergunta a Jesus: espera aí, então quantas vezes nós devemos perdoar alguém? Diante do texto anterior, Pedro vai dizer 7 vezes? Jesus disse não. A questão do perdão não tem a ver com uma liturgia de culto. A questão do perdão tem a ver com a sua vida, tem a ver com você. A questão do perdão não tem a ver simplesmente com a igreja no coletivo, mas a questão do perdão tem a ver com a cura na alma. E Jesus vai tratar a sua alma. Por isso ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes o 7. Imagine, irmão, pode 7 vezes 7 dá 49, 490 vezes você perdoar uma pessoa durante o dia. E Jesus olha para ele 490 vezes. Mas deixa eu te explicar, porque a gente vai aprender aqui hoje o que é perdão e o que não é perdão. Amém? Hoje nós vamos entrar no texto para que a gente possa entender o que é perdoar e o que não é perdoar. E a gente precisa entender esse texto aqui referente a esse homem que recebeu o perdão de Deus na sua vida, que foi lá e se humilhou, se derramou e Jesus perdoou. Porque o texto é semelhante ao reino. E quando ele está dizendo que o texto é semelhante ao reino, ele está falando do reino de Deus. Quem é o rei? É Deus quem está perdoando o homem. Sua dívida é Deus quem está perdoando. É isso que ele está dizendo. Essa parábola aqui é semelhante ao reino. Um homem devia lá 10.000 talentos. Quanto? 10.000. Ele devia 10.000 talentos. O rei chegou a hora de prestar conta. Você vai ver que essa dívida, diante do texto, essa dívida não é de hoje, Francinildo. Essa dívida não é do mês passado, Gracineia. Essa dívida já vem de um longo tempo. Ele está dizendo assim: agora o rei decidiu prestar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma hora a conta vem, uma hora a conta chega. Pode passar hoje, pode parecer que amanhã não resultou em nada, pode parecer que no mês anterior está tudo tranquilo, pode parecer que no meio do ano, já faz 6 meses, nada aconteceu. Uma hora o rei vai prestar conta. Uma hora o rei vai dizer: vamos prestar conta hoje. Essa dívida já é de muito tempo. É 10.000 denários. Essa dívida, irmã, é como a dívida que a gente tem, que muitas vezes, né? Você aí, o banco lhe liga lá 10 vezes por dia para prestar conta dessa dívida que você deve. Essa dívida é Deus falando com você 10 vezes, 20 vezes, ligando para você no dia para prestar conta dessa dívida que você deve, e você não salda essa dívida. E ela vai gerando, passando, e você machuca um ali, machuca outro ali, fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali. Jesus dizendo assim: nós vamos prestar conta. E deixa eu te dizer uma coisa: dê graças a Deus que o nosso Deus, Ele presta conta antes de morrermos. Levante as mãos para o céu e diga: Senhor, muito obrigado, porque Tu está prestando conta comigo hoje. Mas antes Tu prestar conta comigo hoje do que depois da minha morte, porque depois da morte segue o seu juízo. É melhor prestar conta comigo hoje, me arrepender e subir ao céu, do que ficar calado, do que achar que está tudo normal, ou me revoltar contra a prestação de conta. É melhor agora que ter a vida eterna do que morrer sem o perdão de Deus. Então, quando a conta vier, não esperneie não. Quando a conta vier, não se faça de vítima não.
Quando a conta vier, não diga, ai, eu não sabia. Não, pelo contrário, dobre o joelho e diz, Senhor, muito obrigado, porque tu está me dando uma oportunidade. Porque eu podia morrer sem ti, mas tu decidiu prestar conta hoje para a oportunidade de ter a vida eterna. Porque eu poderia seguir o juízo, ir para o inferno, mas tu decidiu prestar conta hoje da minha vida, para que eu me arrependa. A gente dobra o joelho e agradece a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a conta já veio. Isso é sinal que tu quer consertar a minha vida. Isso é sinal que tu quer endireitar as minhas veredas. Isso é sinal que tu quer me dar vida nova. Isso é sinal que tu quer me dar um novo caminho, uma nova história para caminhar. Muito obrigado porque tu está hoje treinando comigo, sentando à mesa para prestar conta, porque tu está querendo me dar vida nova, direcionamento novo, uma nova história. Muito obrigado porque hoje tu está chegando comigo. O pior seria se você não tivesse essa prestação de conta. Pior seria se Jesus não alcançasse você antes. Seria pior. Então essa conta ela já vem de longo tempo. Jesus está aqui dizendo: o reino dos céus é semelhante ao rei que decidiu prestar conta, que decidiu chamar. Ele chamou logo que deve 10 mil, né? Aqui eu entro em um contexto muito bom, porque se você quer muito, você também será cobrado no muito. Sim ou não? Tu emprestou 10 mil e se for no banco tu vai pagar quase 100. Aí vem a prestação. Porque quando você quer muito, você também tem que se responsabilizar pelo muito que você vai receber. Se você quer demais, você vai ter que se responsabilizar por aquilo que Deus vai te entregar. Senhor, derrama autoridade sobre a minha vida. Senhor, derrama poder sobre a minha vida. Senhor, para quê? Para que é? Porque uma hora Ele vai prestar conta. Tu queria autoridade? Queria. Então bora prestar conta da autoridade que eu entreguei na tua mão. O que foi que tu fez com ela? Queria poder? Queria. Então vem cá, vamos prestar conta do poder que eu derramei sobre a tua vida. O que tu fez com ele? E o texto vai falar de perdão. E é importante nós entramos aqui. Ele implorou. Ele fez o quê? Implorou, irmão, né? Tem paciência comigo. Me perdoa. Eu vou te pagar. Mas não foi num aperto de mão assim, olha, vou te pagar. Não, o texto diz que ele implorou, irmão, né? Chegou com o rei, tem paciência, por favor, tem paciência comigo. Ei, você sabe o tempo da ignorância, o tempo do erro, o tempo do pecado, que você implorou: Deus, tem misericórdia de mim, me tira desse vale. Você lembra do seu tempo de paciência lá? Deus, tem misericórdia de mim, chorando, lagrimando, dizendo: eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, me dá uma oportunidade. Tira a dor do meu peito, tira a dor do meu coração, tira esse desespero, tira essa mágoa, tira essa situação que eu tenho passado. E Deus foi lá e disse: vou te perdoar. Aí Deus perdoa. Aí ele encontrou alguém que lhe devia quanto? Quanto está no texto aí? O conservo encontrou alguém que devia quanto? 100 denários. Quanto é de 10 para 100? Quanto é de 10 mil para 100? Fala para mim. Você ganha 10 mil reais, o que é 100 reais? Você sabe o que quer dizer isso daqui, irmão? Que Deus perdoa coisas que você fez e que muitas vezes machucou muitas pessoas, fez feridas em muitas pessoas.
mas você mesmo não tem capacidade de perdoar um tiquinho de que pisarem no teu pé. Uma ferida de 100 e uma ferida de 10.000. Eu não perdoo quem pisa no meu pé, mas um dia tu só não pisou nos pés dos outros não. Um dia tu pisou, bateu, esmagou, fez tudo o que queria, e agora você não perdoa quem pisa no teu. Meu coração não está mais disposto a perdoar, mas eu necessito de perdão. Se eu necessito de perdão, eu preciso perdoar. Porque Mateus capítulo 7, versículo 12 diz assim: pois tudo, quanto quereis que os homens vos façam, façai a eles primeiro. Eu tenho que estar disposto. Quer perdão? Precisa perdoar. Eu só recebo o perdão quando eu perdoo. Eu só recebo o perdão quando eu estou disposto a fazer, a entrar no meu coração e a aprender a perdoar. E o que é perdoar? Aliás, o que não é perdoar? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que perdoar não é aprovar comportamentos negativos e impróprios, tanto seus quanto de outras pessoas. Isso não é perdão. Perdoar não é aprovar esses tipos de comportamento, como abuso, violência, agressão, desonestidade. Perdoar não é aceitar isso não, irmão. Isso não é perdoar. Pastor, eu aceito o abuso, eu aceito esse tipo de situação. Não, isso não é perdão. Você está enganado. Perdoar não é aceitar aquilo que nos causa dor. Isso não é perdão também. Aquilo que me causa dor, estou disposto a aceitar porque eu vou perdoar. Não, irmão, isso não é perdão não. Como é que tu vai perdoar aquilo que está te causando dor todo dia? Tem que tomar uma atitude. Precisa ter uma mudança, precisa ter uma posição. Perdoar não é fingir que está tudo bem. Não, está tudo bem. Não está não. Isso também não é perdoar. Perdoar também não é ter um sentido de superioridade e achar: eu vou perdoar porque tu não conhece, eu vou perdoar porque tu não sabe, eu vou perdoar por causa disso, por causa daquilo. Não, irmão, ter pena de alguém não é perdão. Perdoar também não é forçar o seu comportamento. Você conhece alguém que força o comportamento porque ele acha que perdoar é forçar o comportamento? É ter um comportamento forçoso para dizer que perdoou, para dizer que mudou. Tem um comportamento artificial. Aquela pessoa que é artificial, parece que perdoou, mas não perdoou coisa nenhuma não, é só artificial, não tem perdão no coração, não tem perdão na vida. Perdoar também, né? Se sentir obrigado a agir favoravelmente a alguém. Ah, porque eu te perdoei, então eu tenho que ser a favor contigo em tudo que tu fizer. Não, isso também não é perdão não. Ser favorável a alguém para dizer que perdoou também não é perdão. Perdoar não é esquecer. Você nunca vai esquecer quem te bateu, irmão. Até porque o texto diz que quem lançou no mar do esquecimento o nosso pecado foi Deus, né? A gente continua lembrando deles. A gente lembra que é para a gente não pecar mais. Mas Deus diz: eu já esqueci.
Aquilo que fez não traz sobre você mais a tolerância do pecado que você cometia. E acima de tudo, perdoar não é reprimir a raiva e o ressentimento. Isso não é perdão também. A raiva é uma reação emocional, uma sensação de estar sendo ameaçado. Aí você sente raiva, né? Porque você, quando se sente ameaçado, a raiva vem para querer se defender. Na verdade, toda hora você fica naquela situação, sente aquela raiva interior, uma raiva que surge, que expressa no nosso coração, na nossa alma, que persiste. Só que se a raiva persistir na sua vida hoje, amanhã, próximo mês, no próximo mês, no próximo mês e no próximo, irmão, se essa raiva persistir em você, você sabe como é o nome disso? Ressentimento. Uma raiva que persiste no seu coração é ressentimento. Se esse mês você sentiu raiva daquilo que aconteceu, a próximo mês está vindo, você continua se sentindo daquela mesma forma, irmão, você está ressentido. Você pensa e sente raiva, você pensa e fica transtornado. Isso é ressentimento. Ressentimento é pecado. Você precisa tirar do seu coração. O nome disso é raiva crônica. É quando você sente raiva corriqueiramente a respeito disso. Você está ressentido, irmão. Jesus tem cura para a tua alma. Por que isso aconteceu? Pastor, eu perdoei. Não, você não perdoou. Você simplesmente reprimiu a raiva dentro de você. E ressentimento é como a brasa colocada à sua mão. Arde. Você ficou ressentido. É algo intenso. A dor do passado, emoções que você está vivendo novamente, que consome as energias, que consome a sua força. Não pode haver perdão genuíno se a raiva e o ressentimento forem negados ou ignorados. Mais uma vez, não existe perdão genuíno quando você ignora a sua raiva, quando você ignora o seu ressentimento, quando você nega. Não é verdade, não é verdade sim. Se você negar, você não será curado. Se você continuar negando, você não será restaurado. Enquanto você nega, essas coisas não mudam, porque aquele que confessa alcança a misericórdia, aquele que confessa recebe graça, aquele que confessa é liberto, aquele que confessa Jesus restaura. Mas é necessário dizer: eu sinto raiva mesmo. É necessário dizer: dói toda vez que eu penso, dói toda vez que eu estou olhando para essa situação, toda vez que eu me pego pensando em um pensamento repetitivo, eu sinto raiva na alma, eu sinto raiva no meu coração, eu estou ressentido e eu preciso ser curado. Mas enquanto você fica renegando, dizendo não, você não é curado. E Jesus tem abundância para a sua vida. Passa a água do Espírito para que seja lavado. O perdão é uma decisão que nós tomamos. O perdão é um processo. Ele é um modo de vida. É algo que oferecemos aos outros. E às vezes também é algo que aceitamos. O perdão é decisão minha. Não é do outro. Sou eu que decido perdoar. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com você. Sou eu que estou decidindo. Ah, mas ele não quer, mas eu estou decidindo. Ah, mas ele está irredutível. Sou eu que estou decidindo perdoar. Não tem problema. Eu estou decidindo. Eu decido perdoar.
Sou eu que decido lançar o perdão, a decisão é minha, a atitude é minha, sou eu que tenho que ter a atitude de perdoar. O perdão é esse processo na nossa vida, que nós vamos lutar contra a raiva que sentimos. É esse processo na nossa vida que vamos aprender a lidar, é o modo de viver, de olhar para dentro de si mesmo e lançar fora tudo aquilo que traz sobre nós esse ressentimento, essa angústia, esse coração, essa ansiedade, e dizer: eu decido perdoar. É um modo de vida, é aquilo que estamos oferecendo para que a gente possa ser alcançado pela remissão e pelo perdão do nosso Deus. Perdoar é a nossa decisão. É um amor independente se as pessoas merecem ou não. Entendeu? Não interessa se o teu ofensor merece ou não. O que interessa é que você perdoa. Não interessa se o seu ofensor decidiu receber ou não. Não é decisão dele, perdão é decisão sua. O perdão é algo interior, é nosso, é independente de merecimento, de alheio ou não. É eu que estou em causa. Eu decido perdoar. Mas fulano de tal merece? Não estou perguntando se quem merece eu deixo de merecer. Eu estou dizendo que eu vou perdoar. Eu estou dizendo que eu vou liberar perdão, se merece ou não. Mas te machucou, eu estou liberando perdão hoje. Não é olhar para o merecimento, mas olhar para a minha vida, algo ilimitado, que foge das potencialidades da nossa vida, do potencial, do nosso raciocínio. É o amor de Deus na nossa vida que decide, e que em nossa vida que decidimos perdoar, e de lançar esse perdão. Ele está fixado em nós mesmos, ali no nosso respeito, no amor que temos. Não é merecimento. Porque se formos olhar para o merecimento, a gente vai olhar e vai dizer: o meu ofensor não merece perdão não, sim ou não? Por isso que perdão não tem a ver com merecimento. Porque se for olhar para o merecimento, você vai totalmente olhar e dizer assim: não merece, porque me ofendeu, porque falou algo. Então não tem a ver com merecimento, tem a ver com a nossa vida. Irmãos, se nós passarmos muito tempo sentindo-nos como vítima, podemos ter uma resistência muito grande em perdoar. Se você passar muito tempo se sentindo como vício, como uma vítima da situação, vai ser difícil você perdoar. Você sabe por quê? Porque você se olha como vítima. Você não é perdedor, você não é fracassado. Deus não te chamou para perder, mas você se sente como vítima. Você se coloca como alguém que fosse: ai, alguém me machucou. Você tem um Deus que é poderoso, que cuida de você. Ah, mas fulano de tal fez isso e aquilo. Você tem um Deus poderoso que te guarda e te livra de todo mal. Se você passar por muito tempo se colocando em um local de vítima, você vai passar por uma grande temporada e vai ser resistente ao perdão. Por todos aqueles que decidem se colocar no local de vítima, eles não conseguem perdoar. Você não é vítima de nada, você é filho de Deus.
Jesus não te chamou para estar sofrendo no teu interior, para estar amargurado, para estar angustiado, para estar sofrendo na sua mentalidade, para estar sofrendo no seu sentimento e muito menos na sua emoção. Jesus te chamou como filho, herdeiro do céu. Jesus te chamou e te comprou na cruz do Calvário, e não para ter uma vida ressentida. Saia do local de vítima, você é vencedor em Cristo Jesus. Saia do local de coitado, você é vencedor em Cristo Jesus. Saia do local de recusa, de repressão, onde o inimigo está te colocando. Se coloque de pé, porque você é filho de Deus. E ainda que o diabo tentou te ferir, todavia a mão do Senhor é poderosa para arrancar todo o dardo inflamado do maligno sobre a sua vida. Saia do local de vítima. Saia do local onde o inimigo tentou te colocar como alguém que não tem capacidade, que está reprimindo a tua força, que está dizendo que você não é capaz. Saia desse local e diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas toda vez que você se coloca, você não cresce, você não desenvolve. E isso cria resistência em perdoar. Nós precisamos hoje nos liberar dessa mentalidade. Isto é uma decisão libertadora. É quando você decide: peraí, eu não sou vítima não. Vítima é o que sofre. Jesus te chamou para vencer. O inimigo tentou recuar as tuas forças, tentou te colocar em um local de desesperança, mas Jesus te chamou para sair de lá. Perdoar é uma questão que nós percebemos, percepção. Implica na mudança de percepção em outra maneira de ver as pessoas e as circunstâncias que nos causam dor e sofrimento. Percepção é aquilo que nós enxergamos. Algo que te causa dor e sofrimento. Você já percebeu? Já percebeu? Se você já percebeu, então você precisa ter uma nova forma de pensar. Sim ou não? Nova forma de pensar. Essa situação aqui me causa dor. Eu preciso tomar uma atitude. Você lembra que eu falei do que não é perdão? Essa situação aqui está me causando sofrimento. Eu preciso tomar uma atitude. Percepção. Percepção aonde você vai agir, percepção aonde você vai começar a trabalhar para sair desse sofrimento, para sair dessa dor. Você vai liberar perdão, vai perceber, vai olhar a situação e vai sair dessa dor e desse sofrimento, lançando perdão, olhando e dizendo: eu decido me levantar, eu decido ter uma nova vida, eu decido olhar essa situação de uma nova forma, eu decido viver o novo de Deus na nossa vida, eu decido sair desse quarto escuro onde está e ver uma nova vida, uma nova história que Deus tem preparado para mim. Eu preciso olhar adiante, eu preciso perceber, lançar o perdão e olhar que tem algo novo de Deus no horizonte preparado para a minha vida, para a minha história. É ter a percepção da questão que você está vivendo, é a compreensão. Quando você começar a mudar, à medida que você vai mudando, suas reações emocionais também vão mudando. Você vai perceber isso quando você tomar uma decisão. Suas reações também vão ser diferentes quando você tomar a decisão. Se você não decidir se levantar, as reações são a mesma, que dor, sofrimento. Mas quando você se levanta, você percebe que as reações emocionais também são outras.
E você vai cultivando essa percepção, e a cada dia você vai saindo dessa degradação, você vai saindo dessa situação que lhe causa dor e sofrimento. Aí nós entramos no terceiro processo do que é perdão. Perdoar é um processo. Você está vivendo o processo do perdão. E Jesus está te libertando quando você se decidiu levantar e dizer: eu quero uma nova história para a minha vida. Você vai perceber uma coisa na sua vida, e isso você precisa anotar e entender, que perdão é um estilo de vida. Você sabe por quê? Você sabe por que você tem que ter um estilo de vida perdoador? Porque as pessoas não vão te machucar só hoje, né, missionário Ciclete? Porque existem pessoas que não vão se levantar só hoje. Hoje foi só hoje que alguém falou alguma coisa para você, mas amanhã vai ser no trabalho alguém dizendo algo, amanhã vai ser no meio da família alguém que vai levantar para falar alguma coisa, mas também você vai se levantar e dizer: eu tenho uma vida perdoadora, esse tipo de situação não me prende mais, o meu coração está liberto em Cristo Jesus, essas situações não me prendem mais. Perdão é o estilo de vida, irmão, que nós temos que ter, porque vamos encontrar problemas na nossa vida cotidianamente, no trabalho, na família, na vizinhança, onde nós formos. Existem pessoas, sim ou não? Se você for uma pessoa que não tem um estilo de vida de perdão, provavelmente você é daquele tipo de pessoa que odeia o mundo. Eu odeio o mundo, pastor, porque tu não sabe perdoar e nem tem um estilo de vida de perdão, então tu odeia o mundo. Por quê? Porque o mundo causa aflições. Jesus disse: no mundo tereis. O mundo causa aflição, filho. Se tu não aprender a perdoar, você vai odiar o mundo. Mas se tu aprender a perdoar, você vai ver a grande maravilha do jardim do Éden, Deus dizendo: a terra foi dada a vocês, subjuguem ela, prosperem, sejam abençoados com a terra que eu preparei para vocês. Quando você tem um estilo de perdão, o mundo se transforma, o mundo é de forma diferente para você. Se eu parar e sentar com você, você não vai contar só uma história para mim. Se eu perguntar assim: quantas feridas alguém já lhe fez? Irmão, eu vou escrever um filme da tua vida. E ainda vai... Filme não, que filme só tem 2 horas. Eu vou escrever uma série, não vai acabar. Você vai dizer: pastor, fui abandonado. Pastor, um dia alguém disse isso, não fez. Pastor, alguém disse isso, não estava desse jeito. Pastor, teve uma vez que a minha vida estava indo tudo certo, quando de repente, deu tudo errado. Pastor, minha vida era uma vida alegre, quando de repente eu pensei que estava tudo certo, estava tudo errado. Pastor, por quê? Porque a vida é assim. Se nós não tivermos um estilo de vida de perdão, você vai odiar o mundo não presta para você. Mas Deus quer lançar no seu coração essa noite um coração perdoador, um coração amável, um coração diferente, um coração segundo o coração de Deus, que vê as coisas de forma diferente nesse mundo. A tribulação não vai atingir o teu coração, e se atingir, você vai dizer: eu estou disposto a perdoar. Mas se você anotou: pastor, estou disposto a perdoar, mas desde que você anotou aquilo anterior, você anotou o que não é perdoar? Se você anotou o que não é perdoar, então você está disposto a perdoar. Agora, uma coisa é aquilo que eu falei, é aceitar aquilo que te traz sofrimento. Se não é perdão, estava lá no texto lá. É se levantar e ter uma nova história em Cristo Jesus. Esse homem não perdoou. Esse homem chegou com outro e disse assim: tu me deve 100, me paga agora. E o pior de tudo, o texto diz que aquele homem fez a mesma coisa que ele fez perante o rei. O que ele fez?
Diga, suplicou. Ele suplicou. Porque quando você aprende a não perdoar, o seu coração se torna endurecido. Por mais que alguém suplique, você não perdoa. Por mais que alguém chore, você não perdoa. Você se lembra da mulher que chega por trás do pé de Jesus e começa a lavar, enxugar com o cabelo e chorar? E no final o resultado, Jesus diz assim: a quem muito é amado, muito se perdoa. Mas quem pouco é amado, também pouco perdoa. Você foi perdoado? Jesus te perdoou. Aprenda a perdoar. Você é livre. Você não é escravo. Você é livre. Você não é escravo de Satanás, que aponta uma flecha para ti e diz assim: eu vou prender ela no pensamento, eu vou prender ele no pensamento, eu vou prender ela no ressentimento, eu vou prender o coração deles em tudo isso. Você não é escravo de Satanás. Você é filho de Deus. Jesus te amou, filho. Esse processo você vai vencendo todo dia. Não, eu decidi ter um novo estilo de vida, estilo de perdão. De vez em quando, aquela palavra vai machucar o teu coração. Mas de volta, tu volta rindo, né? Ontem ela passou a cara fechada, mas hoje já está rindo, porque ela disse para o coração dela: eu decidi perdoar, por mais que aquilo me atingiu, eu decidi ter uma nova vida em Cristo Jesus. Né? Sim ou não? Porque palavras machucam o nosso coração. Machucam ou não machucam? Aí você vai para sua casa, ter um encontro com Deus. E quando eu digo encontro com Deus, não é retiro espiritual, não. É encontro com Deus lá na sua casa. E Deus diz assim: eu te dei uma nova vida. Se levanta dessa cama, perdoe e volte novamente sorrindo, porque eu te ensinei a perdoar. E essa palavra não vai mais atingir o teu coração. Entendeu como é que é perdoar? Perdoar não quer dizer assim: o fulano de tal falou. Mentira, tu sentiu sim. Fulano de tal falou, mas eu não estou nem aí não. Não, tu está aí sim, atingiu o teu coração. A diferença é que eu decidi perdoar. Eu não deixei agravar a dor e a ferida que atingiram o meu coração. Essa é a diferença. Mas fere, sim ou não? Fere. Aí você vai lá e diz assim: não, peraí, eu decidi ter uma vida de perdão. Eu decidi ter uma vida nova. Aí você tem a percepção e sabe a decisão que você tem que tomar. Você sabe a decisão que você tem que tomar. Você sabe que você precisa. E Jesus hoje está aqui para lavar o nosso coração com o Espírito Santo de Deus, para nos voltar novamente o nosso coração. Seu coração é um altar de Deus. Você entendeu? O seu coração é um altar de Deus. O que você decide colocar nesse altar para oferecer a Deus? O que existe no altar do seu coração hoje? O que você decidiu hoje colocar dentro do seu coração para dizer: Senhor, eu vou te oferecer isso daqui, Senhor, como sacrifício? Que Deus, Ele quer o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma. Ele quer tudo. Hoje é o dia de entregarmos para que Ele possa limpar e lavar.
Fica de pé aí no nome de Jesus. E entregue a sua vida hoje. Fale ao Senhor essa noite. Você crê que Ele é poderoso hoje para lavar o seu coração, para purificar a sua alma? Jesus quer curar a tua alma. É você hoje com Deus. O que está ferindo o teu coração, o que te perturba, hoje Jesus quer curar. Hoje Jesus quer transformar. Quer limpar o teu coração. Fale, curve a sua cabeça, fale com Deus aí. É você e Deus. O véu do templo se rasgou, você pode entrar. Você pode falar com Deus. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça? Aleluia, Jesus. Fale com Deus, o Senhor te ama. Ele derramou o seu amor sobre a sua vida. Ele colocou o seu sangue na cruz do Calvário para marcar o seu coração. Te pegou no colo, transformou a tua vida e perdoou teus pecados. Não tinha palavra, não tinha conhecimento, não tinha estrutura, não tinha capacidade, não tinha onde chegar e nem tinha esperança de vida. Foi o Senhor Jesus que te deu. Ele te alcançou, te pegou no colo, te perdoou, mesmo sabendo que tu iria fugir algum dia. Ele te pegou, te lavou com sangue, te perdoou, mesmo sabendo da tua incapacidade. Ele te pegou no colo, te esperou e te trouxe para o reino do Filho amado, mesmo sabendo que você fugiria dele. Muitas vezes você fugiu, muitas vezes você abandonou, mesmo sabendo que você ia deixá-lo, mesmo sabendo que você ia retroceder. Ele te amou desse mesmo jeito e te perdoou. Mesmo sabendo que por feridas você ia voltar. Mesmo sabendo diante da dificuldade, ele foi lá e te perdoou. Ele já sabia. O amor dele é tão grande que ele já sabia. Eu vou perdoar, mas ela vai reclamar. Eu vou perdoar, mas ela vai me deixar. Eu vou perdoar, mas ele vai voltar atrás. Mas ele decidiu perdoar do mesmo jeito e decidiu te amar. Mesmo diante das suas fugas. Quantas vezes te
tratando como a menina dos olhos, cuidando de ti. Quantas vezes olhando para a tua vida, enxergando o teu coração, mas sabendo a tua estrutura, sabendo o que você ia fazer, sabendo que um dia você poderia abandonar, ele não desistiu, ele continuou perdoando. A quem muito amou, a quem muito amou, a quem muito amou, a quem muito amou. Hoje ele está dizendo, perdoa, porque hoje eu quebro a corrente que o inimigo está tentando frustrar a tua história, porque hoje eu desfaço toda a obra do inimigo que está tentando atrapalhar a tua prosperidade, o teu sucesso, o teu ministério, a tua vida, a tua reputação, diz o Senhor dos Exércitos. Estão tentando frustrar, o Senhor está dizendo, hoje eu apago, não vai frustrar. O inimigo foi lá, colocou no coração para dizer, eu vou frustrar a tua vida. E para frustrar a tua vida, eu vou colocar ferida no teu coração. Mais poderoso é o Senhor dos Exércitos, que derramou o seu sangue, curou o teu coração, curou a tua vida. A tua história, te chamou, te escolheu, e o inimigo perdeu essa noite, porque você decidiu ser livre, porque você decidiu ter uma nova história, porque você decidiu viver como filho de Deus. O Senhor hoje te tira dessa escravidão. O Senhor hoje te tira desse laço do passarinheiro. O Senhor hoje te tira desse sofrimento que causa angústia, que causa temor na alma. O Senhor hoje libera a tua alma. Você é livre. Se prepare para sair daqui com o coração livre e encontrar-se com Deus lá no seu quarto, onde você sempre se encontrou. Se prepare para sair daqui hoje e perceber dentro do seu quarto a presença de Deus, dizendo, eu vim te encontrar, eu vim te encontrar hoje, que joia preciosa tu é para mim. Eu sabia que um dia tu ia fugir, mas eu sabia que tu também conhecia o caminho de volta. Eu sabia que um dia tu ia retroceder, mas eu sabia que tu ia estar aqui de novo. Eu te conheço e por isso te resgatei. Eu sabia que o inimigo ia tentar frustrar a tua história e tu ia tentar abandonar o caminho. Eu sabia que o inimigo ia lançar uma flecha no teu coração e tu ia tentar retroceder, mas eu também sabia que o teu coração ainda estava em mim. Eu ainda sabia que o teu coração era meu. Eu ainda sabia que o teu coração pertencia a mim. Ainda diante dessas frustrações, o teu coração é meu, diz o Senhor. Oh, aleluia! O Senhor hoje te traz para perto novamente. Volte novamente a orar, volte novamente a caminhar. O Senhor quebrou todo o jugo e desfez toda a fortaleza. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, Senhor. A poder do teu sangue, Jesus. E toda obra, Pai querido, do inimigo, Senhor, foi anulada. Porque o teu Espírito Santo, aquele, Pai querido, que chora e que geme, Pai querido, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar.
E quantas vezes nessa situação nós não conseguimos nem falar, a não ser soluçar e derramar lágrimas, Senhor. Quantas vezes nós não conseguimos liberar, Pai querido, nem a palavra, Pai, na nossa vida, mas Tu veio lá com Teu Espírito Santo e nos capacitou, nos remiu, nos levantou, nos edificou. Por isso, nessa hora, Pai querido, que o Teu sangue precioso possa curar, Pai querido, a alma do sedento, possa curar, Pai querido, a alma e o coração, Senhor, e uma nova história, um novo caminho, uma nova trajetória, sabedoria, conhecimento, estrutura, força Tu está dando, Senhor, para levantar, Senhor Jesus, se erguer e edificar a sua casa, Senhor, edificar, Pai querido, o caminho em Ti, Senhor. E o inimigo perdeu, Deus, essa noite, porque o nosso coração, o altar da nossa vida é Teu, o altar, Pai querido, da nossa história, Pai querido, dos nossos sentimentos e emoções é Teu. Por isso nós dependemos de Ti e esperamos em Ti, Senhor, que possamos liberar, Senhor, sim, o perdão e ter uma vida, Pai querido, de perdão, Senhor, aonde as ofensas, Pai querido, muitas vezes tentarão, Senhor, frustrar o nosso caminho, mas nós vivemos, Pai querido, segundo a Tua vontade, ser curado em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus. Toda palavra caia por terra em nome de Jesus. Toda a história do passado em nome de Jesus caia por terra. E o Senhor hoje cura o teu coração através do sangue de Cristo Jesus. Uma nova história, uma nova caminhada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, Jesus.